Estou aqui hoje recebendo um cara muito bacana. Posso chamá-lo de moleque, porque ele tem 20... Moleque novo. É, moleque. Debutante. Ele tem 20 e poucos anos. Menino prodígio. Ele é um menino que saiu da favela. É um menino que... de Minas Gerais. A gente não conhecia, ele esteve aqui 2 vezes nesse programa. Sim. E tem ideias, é um cristão, é um cara que defende a... Ele chama-se de conservador. Eu não consigo muito bem identificar essa nova turma, que são os conservadores, os liberais, os canhotinhas e os de extrema-direitas. Liberais limpinhos. Ou seja, são várias... É como LGBT, HS e tal. HSBC. Mas eu poderia identificar isso tudo que está acontecendo com uma frase de Shakespeare, em Hamlet. Ele diz o seguinte: ser ou não ser? Que o tempo está fora de controle. Perfeito. No idioma de Shakespeare Isso é Hamlet? é Hamlet. E assim eu começo. É Hamlet. Vamos ver. Tem uma frase do Shakespeare em Hamlet que ele fala assim: o tempo está fora de controle. Eu posso dizer que o mundo está fora de controle nesse momento que a gente O mundo vive. está fora do tempo, inclusive. Por isso que a gente está tão perdido, no meio de tudo isso que está acontecendo, a pandemia. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não gosto de censura. Exato. Eu não gosto de rotular ideologia. Eu não gosto dessas palavras. Mas eu sou antigo. Eu sou uma geração meio Você é um libertária. conservador cético. Hã? Você é um Não sei conservador o que eu sou. Já quer Tem, rotular aí, ó. tem muita... Conservador não. E agora nós temos as manifestações. Sim. E também a gente não sabe direito o que é, porque tem tanta coisa. Mas Não, muito sabe que sim, uma... amigo, Pera lá, sabe pera sim, lá. Não, sabe sim. pera Pera lá. Cara, eu não sei. Você sei, eu te explico. você dá Nem boa licença tarde. de eu não saber? Eu te explico. E por isso E que o eu Nicolas trouxe vai Nico. explicar. Não, você é participante. Você é. Eu não consigo entender. O que eu entendi mais ou menos é o seguinte: é uma manifestação do Bolsonaro e uma manifestação da chapa tênis. Não. Não. O que acontece? Liberdade. Então deixa ele falar. O que acontece? Eu vejo que a gente chegou num ponto, e eu acredito que a gente tem que, de fato, como você disse aqui no começo do programa, elevar o nível, porque a nossa liberdade tem jogo, sabe? A gente tem que compreender que quando a casa do vizinho tá pegando fogo, a nossa também tá em perigo. Então, as manifestações, né, no dia 7 de setembro diz respeito à questão de liberdade. E eu nunca vi uma mobilização tão grande como essa. Exato. É padre, é pastor, é igreja, você escuta no Uber, eu troco ideia com o Uber vai falar, olha, não sei o que, dia 7 eu tô aí, você vai passar onde? Então, assim, as pessoas estão se mobilizando, porque de fato estão vindo na realidade, quem está lutando contra a nossa liberdade. A gente vê aí, eu não sei, o medo até de falar do STF, né? Talvez aí o meu canal é desmonetizado, igual aconteceu com a Bárbara, igual aconteceu, né, com o próprio Terça Livre. Então a gente fica inibido de falar contra a nossa Suprema Corte. Talvez uma crítica, talvez um desalento que você tem com alguma decisão, você não pode falar. Então eu vejo que o que está acontecendo, as pessoas realmente querem dar um basta e é pela nossa liberdade de fato. Então dia 7 é isso. Vai ter também outra manifestação, dia 12, também o MBL está puxando. Já acredito que é uma outra pauta contra o Bolsonaro. Mas enfim, eu defendo a liberdade, quem quiser manifestar a qualquer hora e qualquer lugar, desde que seja com ordem e decência. Vamos pra rua. Mas vamos lá, tudo isso é baseado naquele inquérito que eles chamam de inquérito do fim do mundo. Que é o quê? É um dispositivo interno, né? É um dispositivo que tem lá, isso existe, está no dispositivo interno. E a partir desse dispositivo interno, ele chama inquérito do fim do mundo porque ele não consegue, na Constituição atual, ele não chega a lugar nenhum. Então, qualquer coisa que ele pegar que é antidemocrático, ele coloca ali legalmente. O problema é esse. É esse que é o problema? subjetivo. É esse que é o problema? Ou não? O problema é exatamente esse. Primeiro, esse inquérito do fim do mundo, ele já foi engavetado pela PGR e foi recolocado novamente com outro nome, que é inquérito de crime cibernético. Eu fui na casa da Bárbara agora nas minhas férias, não te atualizei. É uma dona de casa que faz notícias de maneira debochada e irônica e tá lá no despacho do delegado lá do Alexandre de Moraes que ela recebia ordens do Steve Bannon. Ou seja, a gente tá entrando num período, ô Emílio, que é surrealmente autoritário, em que um ministro chega e fala como se fosse um ministro da verdade, dizer isso aqui é fake news, isso aqui não mas é. isso aí isso aqui é opinião, então, mas, isso aqui mas é o ofensa ministro... contra a liberdade, contra as instituições. Mas esse Ou seja, mas esse é que é o problema, que o ministro ele está usando isso com o dispositivo do próprio Supremo. Isso ele não está fora da lei fazendo isso. ele está Não, mas interpretando o problema- de maneira não, o turva a proble- lei, o- ô Emílio. A Mas, questão Emílio, Pode ser, Ele, mas... por exemplo, não é. instaurou um inquérito policial. Isso não pode ser feito.
né? Um inquérito policial através do STF. Mas pelo dispositivo do STF pode. Porque aí ele coloca em risco a democracia. Sim, mas Você entendeu? Então o Mas problema, é só de um lado, o problema é a gente saber. Porque é o seguinte, o mundo existe dois tipos de gente. Os trouxa e os espertos. Isso aí. Um sobrevive com o outro também. Então, por exemplo, nós somos trouxa. A gente acredita em tudo. Mas qual é a intenção por trás dessas coisas? É isso que a gente tem que descobrir. Ideologia. É difícil descobrir. Ideologia e fisiologismo. Você tem um STF quase todo de aspecto progressista, de esquerda. Você tem o ativismo judicial de um cara fanático, como o Barroso, misturado com o fisiologismo oportunista de um Gilmar Mendes, de um Lewandowski. Ou seja, você une essas duas coisas contra a premissa de um governo que foi eleito contra o establishment. Tudo bem, se adequou em grande medida ao establishment. E um governo conservador. Você tem um ódio ao conservadorismo e a manutenção do status quo do establishment. Então, tudo que vai contra o establishment e contra algum princípio conservador é visto como a projeção de uma ditadura. Aí, na projeção continuada da possibilidade de uma ditadura que eles colocam na estética do Bolsonaro, que só fala em lei e liberdade, eles criam uma ditadura perseguindo, calando vozes, prendendo pessoas, tirando a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro. O que a gente tá vendo, a gente tá brincando, mas é de uma perversidade horrorosa. Você tem um Supremo Tribunal Inquisitorial perseguindo liberdades a todo custo. Mas isso é a tua visão. Porque o cara, ele pode... As pessoas estão sendo presas, Emílio. Não. Me tira não, elas estão sendo presas, mas baseado naquele que é um do regimento interno. Baseado naquilo lá o cara tá prendendo. Lei de segurança ele não nacional. tá prendendo porque ele fala que manda prender. Ele tá baseado. Não, você tem que ter um constitucionalmente isso não vai para frente. E ele sabe disso. Então é o quê? O que é isso? É para segurar? Para segurar para o Bolsonaro não virar... Mas o que você está falando? Constitucionalmente não vai para frente. O que não vai para frente? Não vai para frente porque o dispositivo dele é interno, é só do STF. Mas as pessoas continuam presas, as pessoas continuam sem ganhar dinheiro. A questão é essa. Não, eu sei, mas é isso que nós estamos discutindo. Sim. Mas a Suprema Corte que guarda os nossos Deveria direitos. guardar, mas eles usurpam e legislam nesse Aí eu já não sei. Estão legislando, executando. Então, aí eu já não sei, tudo. porque aí é a interpretação de cada um. Pede pro Xandão dar um rolê na praia. Pede pra ele caminhar aqui na Paulista, vamos ver como é que ele vai ser aceito. O Supremo é o povo? Será que realmente a realidade é tão distante assim deles que eles se sentem o quê? Semideuses. Ô, Nicolas, eu acho tão surreal você falar que o Supremo tá garantindo a Constituição. Você faz um inquérito... Não, falei que não. Não, falei que deveria ser. Tô concordando com você. Você faz um inquérito em que você se comporta como vítima, como investigador e como juiz em cima de um crime que não existe. Crime de fake news. O que é crime de fake news? É você mentir. Você tem o direito de ter uma opinião que pode ser, de alguma forma, afastada de um princípio de verdade. Então, assim, você se coloca como juiz, investigador e policial... Mas não existe. Dele. Claro que existe. Não existe nem crime de fake news. Não existe na nossa Constituição. Pois é, mas então como é que você faz um inquérito contra fake news? É a lei, porra. Não tem lei. Lógico que tem. Claro que como é que ele prendeu, bonitão? Claro que Porque tem. eles têm autoridade. Então, aí a força de autoridade é em cima de um tipo de interpretação de uma lei que não existe, de uma lei turva, que nem sequer existe a possibilidade de crime de fake news. Sim, pode ser interpretação turva, mas é uma lei, mas é uma interpretação. Tá lá, quatro linhas, cara. Mas pera lá. Não é certo. Pera lá. Vamos lá. O Bolsonaro foi eleito presidente. Sim, correto? Foi eleito presidente na última eleição. Partido pequeno. Você estava lá. Você ajudou a fazer essa coxinha. Partido pequeno, não tinha esquema nenhum. Ganhou a presidência, sei lá, num rabo, no jeito dele, na facada. Cada um fala uma coisa. Aí, num determinado momento, veio esses inquéritos. Um jogou, o Temer estava lá sentado. Exatamente. Não renunciarei. Foi indo. Qualquer coisa que entrar, que fale, isso é antidemocrático, é contra Bolsonaro. É isso aí, é sempre assim. Então, quer dizer, qualquer coisa que virar é anti-Bolsonaro. É um negócio que você para e você fala... É estratégia. É estranho, né? Pera lá um pouquinho. Acho que o que pega pra mim, cara, é quando ele não dá a mínima quando acusados de corrupção e crimes conexos pelo STF. Além disso, quando o STF tá derrubando a prisão após segunda instância, ele não dá a mínima, mas ele sobe nos tamancos quando é pra tentar
proteger o filho dele, que realmente o recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro vai fazer aniversário na gaveta do Gilmar Mendes contra o foro privilegiado do Flávio. Isso são dados objetivos da realidade. Quando é no lombo dele, aí ele realmente vai lá comer uma pizza na casa do Toffoli, dar um abraço nele. Então você vê essa atuação dupla que não encontra coerência na prática e no discurso. Então o que eu lamento é que, por mais que em grande parte sejam viciados vários inquéritos e o objeto não é tão bem definido contra os bolsonaristas, arbitrário de modo geral, eu concedo isso. Eu queria até propor discussão aqui, porque eu não consegui pacificar isso na minha cabeça ainda. Eu acho que é sinônimo de impunidade, nessa novilíngua bolsonarista, usar o termo liberdade para tudo, porque você não pode ter um salvo-conduto para fazer difamação, incitação ao golpismo. Qual incitação ao golpismo que o Bolsonaro fez? Não só ele, mas eu tô falando dos asseclas que o STF foi em cima. Então, eu acho que a gente precisa definir isso bem. Qual é o limiar, afinal de contas, entre que sai da esfera civil para a esfera criminal, que foi usado como base nos inquéritos do STF, Alexandre de Moraes e companhia, para imputar isso nos bolsonaristas? Qual é, afinal? Não é possível que a gente veja a liberdade de expressão como... Lógico que ela há de ser preservada, nossa garantia constitucional, mas, sinceramente, não é um salvo-conduto para fazer todas essas barbaridades. Mas então é um break, peraí, só um segundinho. Break para rede. Por inquéritos. Break para rede. Vai lá, Reginaldinho. A gente continua aqui. Não sai daqui não, continuamos aqui na Panflix. Muito bem. Você quer um break. As prisões preventivas são discutíveis, mas eu realmente acho que a gente não pode achar que a liberdade de expressão, engloba ameaças, golpismo, crimes contra a honra, incitação ao crime. Então cita as ameaças, o golpismo e as coisas que podem ser... Marinho, vou dar só... Eu entendi a crítica, eu entendi. Eu vou dar um exemplo. Com relação, por exemplo, ao inquérito dos atos antidemocráticos. Perfeito. Os caras foram atrás pra ver quem eram os organizadores dessa... Mano, os caras acharam bandeira do Brasil, foguete e, tipo assim, faixa. Nada. E aí, ninguém dá um pio. Se fosse do lado contrário, já esquece. Era assim, mídia todo dia e tudo mais. Do tanto que o próprio vídeo do Bolsonaro, né, que colocaram como iam destruir ele, não dá uma linha no jornal. Por quê? Porque sabe que aquilo que ele tá falando, o povo brasileiro concorda. Então, eu vejo que assim, são Mano, a Bárbara de verdade, ela é uma mãe que escutava a TV Senado lá, colocava lá o negócio, escutava e começou a fazer vídeo. E aí eu paro e falo assim, desmonetizou o canal dela, desmonetizou o canal do Terça Livre. E o que ali os caras de fato fizeram, que é crime, Código Penal. Cara, os caras estão rasgando a Constituição. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele desmoraliza toda uma ciência jurídica. Ele tá criando estabilidade. Justo. Imagina se o Bolsonaro tivesse falado assim, o negócio é o seguinte, eu irei... Já finalizou, não? Não, pode ir. Eu irei impedir operações no Rio de Janeiro. Repito, qualquer morte que ocorresse lá por bandido, traficante, ia pra conta do Bolsonaro. Mas isso é política, meu amor. Concordo. Mas é tudo política. Não, mas eu concordo. O julgamento que estão fazendo o Bolsonaro é político. Eles querem tirá-lo. Então, a todo custo. Mas por quê? Só que estão prejudicando pessoas comuns. Por quê? Eu já porque oferece por perigo, porque o cara tem popularidade. Mas vários pontos. Eu expliquei. Mas é a hegemonia de uma construção de uma cultura sócio. Porque hoje mas só pra sair no pouco da bolha. Você acha, pera lá. Você acha que aquela, nós já vimos 70 mil manifestações. De moto, de bicicleta, é cafona. É uma cafonice sem tamanho. É o Paulo Cintura que vai. É o Sérgio Reis. E o Sérgio Reis mesmo. Então, foram lá na casa dele lá, achou um berrante com a bota e um CD velho dele. Mas pera lá. Qual é o perigo que essa manifestação possa representar para ser tão falada assim e ficar... É o perigo para a democracia. Qual é o perigo para a democracia? Isso aí, eu pergunto. Não, a manifestação ninguém tá falando que é o perigo. Lógico que tá. Concordo. Mas tá salvaguardado. Claro que tá. O próprio Dória o Dória falou que tá completamente liberado, o direito à manifestação é garantido, vai rolar. Você acha que o perigo é a manifestação? Não, vocês estão equivocados. Estão falando. Vai ver. Tem muita gente falando. Professor Vila. Tem muita gente falando. Eu acho extremamente antidemocrático. São 3 negros falando. Esse estudante aí praticamente não sabe nada. Isso aí nunca leu 3 prefácios é muito. Isso aí é um perigo. Já falei, Bolsonaro é um perigo para a democracia e eu assino embaixo. Essa manifestação vai juntar todos os autoritários para dar poder para esse nazista. Já disse isso. Essa que é a realidade dessa manifestação. Eu acho que é bolha do Twitter. Agora, eu tenho uma dúvida
Para mim, o ministro do STF é o grande problema. Por quê? Porque a gente fez um sistema que o presidente põe lá o ministro, presidente que for, e se um partido político ficar muito tempo no poder, ele tende a pôr vários ministros e as coisas podem agir politicamente. Agora, isso está na Constituição. Teria que mudar a Constituição. Mas, então, não tem constitucionalmente, essas prisões não podem existir. Mas no dispositivo interno do STF, ele pode fazer isso. Ele pode. E justiça é o seguinte: se o juiz assinar, cumpra-se, acabou. É isso aí. Porque a justiça. É Não autoritarismo. interessa. Mas é isso não interessa. Então pronto. Não interessa. Eu interpreto a lei do jeito que eu quero, a gente eu sei. eu prendo e arrebento. Isso, eu sei. Só uma palavra, a gente pode discutir aqui. Não, a gente pode ficar discutindo aqui o que a gente quiser. Mas a justiça, a justiça a gente tem que respeitar, cara. Ou seja, você não pode desrespeitar. Se for Calígula, você pode prender a pessoa. Não, a justiça a gente tem que respeitar. Necessariamente, você tem um princípio constitucional. Você tem que respeitar a Constituição, Emílio. Se você tem um princípio, por exemplo, de ir e vir, direito ao trabalho, e ser tolhido no direito ao trabalho, direito de ir e vir, você pode contestar o juiz que está interpretando mal a lei, ou não? Mas você entendeu? Não está fora da lei. Aí qual que é o... Eu entendo, Emílio, mas qual que seria, então, o caminho? A gente... ter uma nova Constituição, para mim, deveria ser um cargo concursado. Também acho. Mas não é a empresa. Mas como você muda? Espera que a gente vai voltar. Vai fazer guerra? Os Estados Unidos funcionam perfeitamente. Espera só um segundinho. Muito bem, estamos de volta aqui na programação. Perfeitamente, lá constitucional. Deixa ele voltar. Lá é igual aqui, é o presidente que escolhe. Muito bem, estamos de volta aqui na programação. Hoje é uma presença ilustre. Qual que é o medo que as pessoas têm do Bolsonaro e o que ele ameaça à democracia? Quando ele fala do voto impresso, porque no final a gente vê só recortado e o cara fala, ele de fato ameaça a democracia? De jeito, gente. Pergunta pra ele. Não, excelente pergunta. Isso aí é algo que eu vejo no dia a dia, em jornais e tudo. Só vê que realmente muitas delas são um ad hominem, ataca ele pessoalmente, ou por uma fala descabida dele. Mas, de fato, até hoje, em termos de Constituição, ele enviou, por exemplo, um pedido de impeachment pro Senado. É algo dentro da lei e tudo. Foi descartado e tal. Mas ele tá governando da forma ali da Constituição. E aí o que acontece? De todas as formas, eles tentam taxá-lo politicamente de ser um ditador e tudo mais. Então eu vejo faz a ditadura. Cara, sendo bem sincero, eu sou humilde de reconhecer que eu não sei muitas das vezes o que eu faria em algumas tomadas de decisões dele. Porque qualquer coisa que ele fizer vai entrar na narrativa, Emílio. Então é impossível a gente, deslocar. Isso aí. Política é influência, cara. Eu repito isso um monte de vezes. Influência quer dizer essência. Você tira uma coisa dentro de você e coloca na outra. Não adianta você chegar para um adolescente, para um jovem e falar assim: você viu que o STF instaurou o inquérito inconstitucional? Ele não quer saber disso. Então, mas o Bolsonaro... O problema do Bolsonaro é que foi um cara que quebrou o sistema. Por quê? Porque o Bolsonaro... Não, eu sei, mas não é isso, Marinho. Você estava lá na campanha. O Bolsonaro foi um cara, partido nanico, um puta partido que os caras ficavam atrás do Bolsonaro. De fato acreditava. Um partido nanico, sem dinheiro, fazia aquelas lives mequetrefe que ele fazia. Não tinha dinheiro do governo, não tinha petrolão. Eu sei, mas não interessa isso aí. Aí o que acontece? Esse cara caiu lá, quebrou o esquema dos partidos, que estava trocando um pelo outro durante 100 anos que os caras estão lá. Eles querem que o esquema volte, porque o Bolsonaro, ele não entrou nesse esquema. Como o Marinho estava falando. No começo ele tentou, ele falou, não está dando certo, chama o Centrão. O Centrão adora. O Centrão adora isso aí. Por quê? Porque você fortalece o Centrão, eles conseguem as emendas lá, politicamente falando. Você entendeu, Marinho? Só que o que acontece? Esse esquema pra gente é bom, por quê? Porque a gente ficou sabendo como é que os caras jogam o jogo. Exatamente. Não tá mais escondido. Isso é bom. Mas o jogo virou pros caras. Mas é ruim para as pessoas que são perseguidas. Marinho, o jogo virou pros caras quando o povo não sabia, não tinha essa informação no domínio público entre o primeiro e o segundo turno do rabo preso que deixou ele de 4 e teve que fazer todas as concessões. Ele foi desidratando o apelo popular que botou ele lá e deu quase um mandato para ele poder fazer o que ele bem entendia. Aí teve a seguinte situação. Recentemente ele fez esse movimento aí para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Muito mais para manter e inflamar e talvez fazer um aceno para a base dele, porque ele obviamente sabia que ia ser negado. Porque
precisava da anuência do presidente do Senado e muitos votos, uma maioria qualificada, se não me engano. Ao contrário da Lava Toga, e eu nunca vou deixar de lembrar todo mundo aqui que precisava de muito menos votos e não precisava da anuência do Senado. E aí, nas obrigações mais solenes do presidente, eu sempre digo, é botar um ministro do Supremo. Botou o nosso Cássio Nunes, dito pelo Ciro Nogueira. Ele que foi a favor de avalizar a prisão do Daniel Silveira. Então são muitas contradições entre o discurso e a prática. Isso. E foi exatamente pelo rabo preso. Então, O problema foi o rabo preso. Quando ele... Eu sou a favor do voto impresso. Em 2019 ele tinha chance ímpar ali de fazer acontecer. Não fez porque ele também começou... Foi deflagrado, foi anunciado e foi realmente desvelado para todo mundo ver que o rabo preso dele que inviabilizou o governo dele. Rabo preso que não existia lá. Que o TSE, é só você ver o que o Flávio Bolsonaro não fez. provou nada. O Flávio Bolsonaro falar que o Bolsonaro provou. Não provou nada. Não, tudo não. Não, tudo não provou. O MBL saiu aí na rua chamando para manifestação, pessoas. né? E eles falam, nem Lula, nem Bolsonaro. Isso. Mas todas Eu tenho uma informação. Mas todos os ataques são diretos ao Bolsonaro. E eu não vi do Lula lá. Então, peraí, quem que de fato, cara, esse discurso está ajudando? Você acha que de fato está ajudando? É o seguinte, galera, talvez o Bolsonaro seja um cara... Fortalece o Lula no final. O seguinte, talvez o Bolsonaro seja uma peça nesse xadrez, nessa corrida, pra gente conseguir algo maior depois. Talvez venha um cara, Marinho, que seja mais degustável pra você. Um cara mais pomposo. Talvez, não, tô falando da moral, não tô zoando, não. A campanha do Bolsonaro foi na minha casa, irmão. Então, é isso que eu tô te falando. Mas aí a gente tem que entender que é um processo, cara. Olha, eu acho engraçado que geralmente as pessoas que me acusam de ter conexões com grupos políticos são as pessoas que de fato têm conexões com grupos políticos. Não, eu tô falando que normalmente tem você vai só Ô Marinho, posso falar uma coisa agora? Se eu puder só contribuir. Não, você está contribuindo. Eu vou agora. Um acaso. Eu vou falar exclusivo. Vou falar na moral. Na moral. E se eu puder, na moral também. Sabe quem está crescendo assustadoramente nas pesquisas? É Eduardo Leite? Calcinha. Dória. Não. É verdade. Calcinha. Pra quem não acreditou, pode escrever aí, ó. Olha aí. Que dia é hoje? Assustadoramente Você quer que esse filho seja meu? Pode Você que tá falando. Não sei o que é. Você que tá falando. Não sei. Que dia é hoje, Samidana? Hoje é 30 de agosto. Dória tem 70% de rejeição em São Paulo. Pode anotar. Próximas pesquisas. Quem está subindo? Sabe qual é o problema? Caos. Ô, Nicolas, só um comentário ali. Claro. Você fez 500 comentários. Deixa eu fazer um rápido. Deixa o Alba Não, mas eu fui diretamente mencionado. O Calça vai... Calma aí, meu. O cara falou que o Calcinha tá voltando, você nem comemorou. Calcinha. O Calcinha só existe na cabeça de vocês. Só existe na cabeça de vocês. Mas só uma coisa, eu só falei isso porque você falou que você vai dia 12. É só isso. É porque na antiga eu perguntei, você não respondeu. Aí agora você postou, aí só isso. Vai. E também da última vez... E também da última vez, a sua atuação ficou claro que você enxerga o mundo no preto e no branco. Pera lá, de uma forma maniqueísta. Começou. Não tô brigando, tá de boa aqui. Você que colocou esse cenário como um cenário inevitável. Foi assim que você pautou o último debate. PT e Bolsonaro, como se não houvesse outra alternativa, você mudou o discurso. De fato. Não, falei que de fato isso é real. Vamos lá. O Bolsonaro, literalmente, ele se você ver na prática, ele faz... vamos fazer tudo que o PT quer, senão o PT volta. Basicamente é isso. Se você olhar agora a recondução do Augusto Aras, meu irmão, o PT e os bolsonaristas mancomunados direitinho, juntinhos. Você acha que o PT tá junto com o Aras? Você não viu a votação? Não, tá com o O PT inteiro votou pela recondução do Aras fora da lista tríplice, escolhido pelo Bolsonaro. Qual atitude que o Aras teve de petista, entendeu? Eu quero saber de barra do Renan Calheiros. Renan Calheiros livrado. Aécio Neves livrado. Da última vez você falou assim, você acha que é interessante você fez uma... Com licença, eu não te interrompi. Ele é a favor da permanência do sistema, assim como ele tem feito recorrentemente. Com o Renan, o sistema é contra ele. A PGR bolsonarista... O Renan Calheiros quer colocar o Bolsonaro na cadeia. Você acha que ele é a favor da Por que a PGR dele votou a favor? Não estou sendo contraditório. O Aras é um sujeito do sistema e seja lá quem tiver as rédeas do poder, ele vai dançar conforme a música e que isso fique claro que ele quer preservar esse status quo. Eu posso dizer para você... É só você ver a votação esmagadora que ele teve com PT e Bolsonaro. Marinho, Dória... Pode marcar aí. Senhora. Dória. Emílio. Dória. Vai ganhar na redação da Folha. Parece. Ou como é que chama esse foguete novo? Já ganhou. Esse foguete novo. Do Elon Musk, claro. Do Elon Musk. SpaceX. Dória. Parece uma piroca. Toma, Bolsonaro. Então, e agora? Ô, Nicolas. E a chapa tênis?
Ao contrário de vocês, primeiro eu não sou porta-voz de nenhuma manifestação. Mas eu, enquanto cidadão brasileiro indignado e engajado, que tenho o privilégio de poder ter esse microfone, posso ter alguma esfera de influência. Então eu vou dizer aqui, olha em volta, minha gente, olha em volta a realidade dura, crua e nua que está se impondo. O pessoal sendo preso. Depois do desastre... Também, pode botar isso aí. Você vai nas pode ruas. botar isso aí. O desastre mastodôntico, absurdo da gestão da pandemia, sabotando vacina, tudo que a gente chegou... Olha o preço do gás, rapaz. 14 milhões de desempregados. Peraí, 14 milhões de desempregados. A gasolina é R$7. Aí é campanha. Aí é campanha. Vocês me perguntaram, Paulo. Vai lá. Aí é campanha. Na boa, é o seguinte... Eu não... Peraí. Gente, ele tem que falar, porque senão não dá pra entender nem o que ele tá falando. Exato. Obrigado, Nicolas. Eu não tenho político de estimação. Lógico E nem tem. sou porta-voz dessa manifestação. Mas o que eu vou dizer agora... Vamos falar de uma coisa objetiva aqui, então. Eu acho que não importa o que eu falar aqui hoje, Nicolas, e você há de concordar comigo, não vai mudar a sua mentalidade dos milhões de brasileiros que concordam com você. Não importa o que você dizer pra mim... Não, mas eu quero saber qual é a razão da manifestação dia 12. Adriles. Deixa ele falar. Que isso, cara? Vai lá. Não importa o que eu eventualmente dizer aqui hoje, vai mudar muito a opinião dos milhões de brasileiros. O que você disser vai mudar a opinião de milhões de brasileiros que concordam comigo. Mas eu acho que o Brasil precisa restaurar um mínimo de civilidade, de decência e de diálogo no debate público. Demais, Marinho. Vai lá. A manifestação Eu não do dia te 12... interrompi, Adriles. Fica na sua, meu irmão. A manifestação Caralho. do dia 12 é sobre Caralho, isso. fica chato. É insuportável. Fica na tua. Eu quero... Vou dar um troféu pra você. Eu tô tentando ter um mínimo de diálogo aqui pra tentar... Vou dar o troféu aqui. Tá bom. Maior crise hídrica em 91 anos. A ANEEL acabou de anunciar a bandeira vermelha, patamar 2. A gasolina no Tocantins, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, está batendo R$7. Então eu queria te perguntar, a questão que virou essa batata quente do preço da gasolina. Os governadores dizem que o ICMS está no mesmo patamar. O Bolsonaro diz que a questão é o ICMS que está pesando no bolso dos consumidores. Afinal de contas, o Zema, o governador do seu estado, disse, ao invés de perder tempo com discussões com o aumento do fundão, Brasília deveria debater a reforma tributária e um novo pacto federativo que permitisse, inclusive, facilitar a redução de impostos. Terceirizar a culpa é típico de quem prefere repassar a outros aquilo que não consegue resolver. Afinal de contas, eu sei que não tem santo nessa história. Qual é a tua opinião? Como é que a gente sai dessa encalacrada? Somente. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil pela Rádio Jovem Pan. Já temos o Rodrigo Constantino? Então já vou colocar o Constantino. Olha o Constantino aí, ó. Entra na roda. Então o Marinho tinha mais questão. Não, vai lá, deixa o Consta primeiro, depois eu respondo. Pois não, Constantino. Eu já estava tweetando aqui, que eu sou rápido, faço as coisas. A cena que apreciamos agora foi impagável, né? Que cena? O Marinho falando que é importante resgatar a civilidade foi interrompido pelo Adriles, mandou cala a boca, É complicado. Olha, eu pensei a mesma coisa. Isso é democracia. Agora, Mas eu tô do lado do Marinho. Eu tô do lado do Marinho nessa. A gente vai mandar o Adriles. Eu já segurei muito o Adriles também. O mínimo. O mínimo. Tava te ajudando. É o seguinte, a pergunta tá feita. Essa foi boa mesmo. Foi engraçado porque realmente só quem sabe o Constantino. Não é todo mundo que tem o alto exílio dourado aí pra poder falar daí. Eu tenho que segurar aqui do meu lado. Aí já era. Pera lá. Segura onda, irmão. Ô, Constantino. Cadê o Constantino? Você tava ouvindo o nosso papo aqui? Não, só peguei esse Pegou agora. Pegou esse trecho maravilhoso. Não perdeu nada. Não perdeu nada. Mas é o quê? A gente está aqui tentando decifrar as manifestações, o momento que vai ter dia 7 e dia 12. Dia 7, dia 12, vai ter aí dia 7 pela liberdade, é meio negócio lá do STF. E não sei o quê. Mas liberdade também é uma coisa muito ampla, muito subjetiva. É ampla, mas as pessoas estão sendo presas eu sei. Né? Mas, falou 10 vezes. Mas a gente fala... Já entendeu. O que é? A do dia 12 é para derrubar o Bolsonaro, a do dia 7 é para mostrar força pro Bolsonaro. Se você for trocar em miúdos, é isso? Não deveria ser. Virou isso, mas não deveria ser para até ter um espaço para o tal debate civilizado que o Marinho reclama da ausência e com razão. Né? Não deveria ser. Mas essa bifurcação em que o país se encontra hoje, Emílio, está turvando a razão e o debate.
Então virou isso, né? Nós vimos aí essa garotada os PSOL Kids aí, né, do MBL, tudo colando adesivos, emporcalhando a Avenida Paulista, e provavelmente quem está limpando as vitrines é que vai no dia 7, né? No dia 12 vai a turma do MBL junto com a turma, uma parte da turma do Novo, de mão dada com o PT. Primeira coisa que o Rodrigo falou ali, né? Eu acredito que, assim, os alecrins dourados lá, né, do MBL, param lá, né, no bunker deles lá e falam, nossa, qual é a melhor solução? Vocês têm contra o MBL, assim? Pra mim é um bando de tanga força que não tem princípio, não tem moral, não sabe nada do que é eterno, não fala sobre família, não sabe sobre nada. Neles é o seguinte, ele tem que tirar tudo porque nós vamos comandar o país. Enfim, eles se acham realmente o dono completo aí da razão e que com eles estaria melhor. Eu vejo que colocam uma meta inatingível. Quando o Marinho, você fala com relação à economia, com relação à gasolina e tudo que está acontecendo hoje no Brasil, é muito mais fácil dar essa solução de terceirizar toda a culpa para uma pessoa. Afinal, tudo que acontece é culpa do presidente. Morreu uma pessoa ali que estava correndo na rua porque ela queria, ou se não tinha tomado as 2 doses da vacina e morreu, culpa do Bolsonaro. Morreu 500 milhões de pessoas, culpa do Bolsonaro. Nunca vi o MBL, vocês falarem que Biden é genocida ou algo do tipo, mobilizar. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles compreendem que, por mais que o cara seja, né, uma pessoa que eles discordam, ele tá na frente, ele tá conduzindo a coisa. Se ele errar, todo mundo se ferra junto. Eu vejo que a gente precisa colocar os pingos nos is mesmo. Falar, olha, Bolsonaro teve esse erro aqui, teve essa crítica ali, mas a saída que os caras conseguiram organizar pra mudar o Brasil é tirar esse cara e colocar quem? Que genialidade é essa de 4 neurônios que você fala assim, não, vamos tirar o cara, vamos tirar o cara que todo mundo tá odiando e vamos colocar quem? Se agora o assunto é economia, se agora o tema é economia, é sinal que então a pandemia tá para trás, né? Porque eu lembro que era essa mesma turma que dizia economia fica para depois. E agora, quando a economia chega, o que acontece? Coloca a culpa no presidente. É muito simples viver dessa forma. Eu também queria ser de esquerda assim. Ele é o mandatário da nação, o chefe do executivo. Não é digno de ser culpado por tudo, como eu, pelo meu CPF, Rodrigo Constantino, sempre tomo o maior cuidado de não generalizar a culpa, colocar todo mundo no mesmo balaio e ter essa visão maniqueísta preto e branco do mundo. Então, eu só queria te perguntar, afinal de contas, ele é a autoridade política máxima da nação e ele, de fato, sempre tira o corpo. Isso não é comigo, terceiriza a culpa. Todo mundo é santo nessa história? Obviamente não. Mas eu tô fazendo uma pergunta objetiva aqui. Por exemplo, o que olha é a política? Porque, pô, não são os governadores os responsáveis pela política fiscal, a política cambial, nomear o presidente do Banco Central, nomear membros do Copom que diminuíram artificialmente os juros e agora estão aumentando com a perspectiva até o final do ano. Então, como é que a gente sai dessa encalacrada? Vamos tentar ser construtivo aqui, de boa. Tranquilo. Deixar o presidente conversar. Você disse pra mim que nem todo mundo é santo nessa história. Então, concordo. Você disse pra mim que nem todo mundo é santo, nem todo mundo é santo. E tem erros aí nessa história, né? Além do Bolsonaro, quem que você acha que errou? Quem que acha que errou? Vários governadores com políticas do abre e fecha desbragado que não tiveram tanta previsibilidade nas recomendações. Cita alguns aí, você fala, esses daqui fizeram isso. O próprio Dória, que eu já questionei algumas vezes. Dória tá subindo, hein? O próprio Dória. Dória é o foguete do... É só pra deixar Marinho, aqui. O Dória, pode anotar. O próprio Wilson Lima, no Amazonas, com aquele desastre mancomunado com o Pazuello, e falou, pra que pressa pra vacina também? Aquele desastre colossal que foi a Amazonas. Aí tem vários outros exemplos. O que é principiológico, que inclusive a própria Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. O homem é digno quando ele trabalha. Sim. Os caras tiraram a capacidade das pessoas de trabalharem. Meu Deus do céu. Quando você coloca isso na balança, as pessoas estavam impedidas de trabalhar, mano. Por isso que essa narrativazinha de menino que mora aqui não cola. Porque o cara tá lá na favela e ele quer trabalhar horas. E a pessoa tava sendo impedida. Não vem. Sabe? É loucura, cara. Peraí, deixa eu qualificar a pessoa na física. O Sônia tá na bancada? Eu queria falar um pouco do preço de gasolina, eu falei isso. Não, vamos para a questão macro. Eu quero usar a questão macro porque eu acho um ótimo exemplo para ilustrar tudo que a gente está discutindo aqui. E a postura que eu e acho que o Nicolas estamos condenando, por exemplo, na turma que, com a especificidade de cada um ter o seu CPF, o Marinho, de certa forma, representa na bancada. Vamos lá. É preocupante o rumo fiscal do país? Estamos de acordo. O presidente Bolsonaro podia ter feito mais ou melhor em relação a isso? Podia. Está preocupado com a pandemia, tem um contexto, não pode ignorar. Tem algum fator eleitoral aí para o ano que vem? Talvez, né? Tudo isso vamos considerar. Agora, eu quero dar um exemplo para mostrar o que está acontecendo. Hoje, eu estava lendo o texto, a coluna da Virtu, que é uma revista do Luiz Felipe Dávila, que é um cara que eu sempre respeitei,
Eu participei com ele do Instituto Millennium, aliás, junto com o Paulo Guedes na época, né? É um cara que eu sempre respeitei, ele tem um viés mais tucano, mas beleza, né? Aí o que ele diz hoje na coluna dele? Que o STF e o Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, estão protegendo as instituições e a democracia no Brasil contra os arroubos golpistas do presidente, que já inverteu tudo, né? Dizendo que enterrou um pedido de impeachment sem nenhum embasamento. Meu Deus, foi entregue pela AGU, o Alexandre de Moraes está agindo ao arrepio da lei, todo mundo percebe isso. Mas, enfim, e vai concluir depois que o STF validou a independência do Banco Central e isso protege as instituições contra as tentações populistas do Bolsonaro. Meu Deus, ele não menciona que foi o governo Bolsonaro que aprovou a independência do Banco Central e que na figura do ministro Paulo Guedes é graças a ele que está lá o Roberto Campos Neto, que ganha até prêmio internacional, né? Então veja quanta inversão, meu Deus do céu. Podia melhorar? Podia. Tem coisas que a política é pesada e tem a governabilidade, tudo isso. Sim, mas olha como o debate adulto, ele deveria estar em outra dimensão.